Que alegria estar juntamente com você em mais uma mensagem do dia. Eu sou Dilce do Nascimento, a escritora do Devocional para Mulheres Rendidas. E neste canal você tem acompanhado a cada dia aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que num tempo onde as agendas têm estado tão cheias, né? Há tanta pressão, tanta correria. Talvez o que você mais precise hoje não seja de mais um canal, de uma resposta rápida, nem de uma palavra de fora, mas de um tempo a sós com Deus. Um lugar onde não há plateia, não há cobrança, não há performance, apenas presença. Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre algo simples, mas profundamente transformador: o tempo sozinha com Deus. Permita que o Espírito Santo fale com você enquanto meditamos juntas. Amém? Irei ler 2 textos. O primeiro, Provérbios 8:17, que diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. O segundo, Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de Ti. Eu quero falar no dia de hoje sobre a importância do TSD. Não sei se você conhece essa sigla, mas TSD significa Tempo Sozinha com Deus. Logo após a minha convenção, compreendi o valor de ter esse tempo sozinha com Ele. Era nesse momento que eu lia a Bíblia, orava e escrevia em meu diário aquilo que o Senhor ministrava ao meu coração. Mas no ano de 2019, ao chegar à Paz Church em Palmas, eu fui ativada espiritualmente pelo meu pastor Jacques Mendes da Conceição, um mestre e um homem cheio do Espírito Santo. Suas ministrações sempre foram intensas, carregadas de revelação e despertavam em mim o desejo de anotar cada palavra. Como ovelha, os ensinamentos dele geraram segurança, porque eu via que ele lia a Bíblia antes para si e depois para o púlpito. Gerou também autonomia, pois ele sempre nos encorajava a buscar o Senhor e não depender apenas dele como um pastor. Mas no ano de 2024, percebi que havia algo recorrente em seus sermões. Uma frase repetida com convicção e amor: tenha o seu tempo sozinha com Deus. Por curiosidade, fiz uma estimativa de quantas vezes ouvi isso. Aproximadamente 577 vezes ao longo dos anos. E foi exatamente isso que marcou a minha caminhada com Deus. O que comunico a Deus quando me separo para o TSD? E eu quero no dia de hoje compartilhar com você o que eu descobri. Primeiro, ele é importante para mim. Só reservo espaço na minha agenda para quem verdadeiramente importa. Quando separo um tempo exclusivo para o Senhor, estou dizendo: Tu és prioridade na minha vida. Segundo, Ele é o primeiro na minha vida. O TSD manifesta o princípio da primícia. Antes de falar com qualquer pessoa, de abrir as redes sociais ou de começar tarefas, escolho buscar a Deus primeiro. E isso mostra o quê? Honra. E Provérbios 3:9, ele diz: honre o Senhor com as suas primícias, né? As primícias da sua casa. E eu tenho aprendido isso a cada dia. Terceiro, o desejo de conhecer o coração do Senhor. Como filha, sei que sou abençoada, mas não quero viver apenas como uma filha mimada. Desejo participar da gestão do seu reino, entender seus projetos e colaborar com ele na terra. O quarto, eu quero alcançar sabedoria. Sabia que essa é uma das minhas metas de vida?
O Senhor é a fonte da sabedoria. Tudo que eu preciso para tomar decisões, liderar minha casa, criar minhas filhas, ministrar ao púlpito, trabalhar ou servir estará onde? No Senhor. E Tiago nos diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Ele que Ele vai nos dar. E a partir desses pontos que trago hoje, eu quero refletir com você. Você já tem um tempo sozinha com Deus consistente? O que te impede de separar esse tempo, se você não tem? Como sua vida seria diferente se buscasse mais a presença dele do que as respostas imediatas? Eu sei, eu estou falando com uma mulher de Deus. E é bem provável que também tenha homens me escutando nesse exato momento, por meio, das nossas redes sociais. Sua vida espiritual não precisa ser baseada em gotas de fé, recebidas apenas aos domingos. Não. Você tem acesso direto ao Pai. Separe um tempo, a sua Bíblia, a caneta, um papel, louvor e um lugar para ficar a sós com Ele. Ali você será fortalecida, ensinada, curada e equipada. O TSD não é apenas um ritual religioso, é um encontro de amor entre pai e filha. Amém? Eu louvo ao Senhor por Ele ter colocado dentro de mim essa verdade. Na minha casa eu tenho a honra e o privilégio de ter um espaço só para esse tempo. Sim, eu tenho um quarto de oração. Confesso para você que esse foi um sonho gerado, ao longo dos anos. Mas no ano de 2021, o Senhor me deu esse presente. Construímos a nossa casa no ano de 2020 e o Senhor então reservou esse espaço e meu amado esposo, com muita graça e muito favor, fez questão de preparar tudo para mim. É neste canto, neste lugarzinho tão especial que o Senhor tem os seus encontros comigo e eu com Ele. Eu estou falando no diminutivo, mas não é tão pequenininho assim não. É um espaço amplo, organizado, equipado, inclusive eu posso chamar de uma suíte espiritual. Sim, e hoje eu quero convidar você. Talvez você que esteja me ouvindo diga, mas eu não tenho um quarto de oração. Durante anos da minha vida, eu sempre orei no quintal de casa. Inclusive, por diversas vezes, vizinhos se aproximaram de mim. Teve um que falava que achava que o meu marido me batia de madrugada porque ele me escutava chorar. Até o dia que ele subiu no muro e ele observou que eu estava orando. Era por causa dessa exposição que eu então pedi meu esposo para que ele preparasse esse lugar especial para mim. E desde o ano de 2021, eu falo porque a conclusão da casa foi no final de 2020, nós temos tido esse espaço só nosso, onde os segredos dele têm sido contados a mim. É por essa razão, inclusive, que você tem o devocional rendido em sua mão, porque ele nasceu exatamente neste lugar. Mas vamos parar de conversar e eu convido você nesse exato momento a fazer uma oração comigo. Amém? Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com um coração sincero. Perdoa-nos pelas vezes em que Te colocamos na agenda apenas quando sobra tempo. Nos perdoe, Senhor. Desperta em nós uma fome pela Tua presença, uma sede pela Tua palavra que seja insaciável, o desejo real de estar contigo. Ensina-nos, Pai, a separar um tempo, um lugar e o coração disponível, mas que possamos aprender que não se trata apenas de uma hora, mas que a nossa vida, o nosso estilo de vida seja de total dependência do Senhor. Que o nosso TSD não seja um dever, mas um encontro.
Que nesse lugar sejamos curadas, alinhadas, fortalecidas e direcionadas. Nós declaramos que Tu és prioridade. Tu és o primeiro e a fonte de sabedoria. E como nós necessitamos de Ti, Senhor. Mas não queremos nos aproximar apenas para tirar algo do Senhor, mas para declarar o quanto nós Te amamos e o quanto nós valorizamos a Tua presença. Receba a nossa vida nesse dia, o nosso tempo, o nosso amor, em nome de Jesus que nós oramos, crendo que já fomos ouvidas. Amém? Que alegria ter esse tempo tão precioso com você. Obrigada por abrir o seu coração e por se permitir ouvir o Senhor por meio da minha voz. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.